Você já parou para pensar o que aconteceria se o núcleo da Terra esfriasse? Parece uma pergunta distante. Afinal, o núcleo está lá embaixo, a milhares de quilômetros de profundidade. Ninguém vê, ninguém toca, ninguém acorda de manhã pensando: será que o núcleo da Terra ainda está quente? Mas talvez devesse, porque o núcleo da Terra é uma das razões pelas quais este planeta ainda é habitável. Ele não é apenas uma bola quente escondida no centro do mundo. Ele é parte de uma máquina gigantesca, uma máquina que influencia o campo magnético, a proteção contra a radiação, a atividade geológica e até a estabilidade da vida na superfície. Então a pergunta fica muito maior. Se o núcleo da Terra esfriasse, a vida na superfície continuaria do mesmo jeito? A resposta curta é não. Mas para entender por quê, precisamos descer até o centro do planeta. A Terra tem camadas. A crosta, onde vivemos, é só uma casquinha fina. Abaixo dela vem o manto. Depois vem o núcleo externo, uma região de metal líquido, principalmente ferro e níquel. E, no centro, o núcleo interno, sólido, extremamente quente e comprimido por uma pressão absurda. Agora vem o ponto principal. O núcleo externo líquido está em movimento. Ele não fica parado. O calor que vem de dentro da Terra ajuda a movimentar esse metal líquido. E esse movimento, combinado com a rotação do planeta, gera algo essencial: o campo magnético da Terra. É como se o planeta tivesse um escudo invisível. Esse escudo se estende para o espaço e ajuda a proteger a Terra do vento solar. O vento solar é um fluxo de partículas carregadas vindo do Sol. Sem o campo magnético, essas partículas atingiriam a atmosfera de forma muito mais direta, e isso poderia, ao longo do tempo, desgastar parte da atmosfera e aumentar a exposição à radiação. Ou seja, o campo magnético não é um detalhe, ele é uma das defesas do planeta. Agora imagina que o núcleo começa a esfriar cada vez mais. Se ele esfriasse o suficiente, o movimento do metal líquido no núcleo externo diminuiria. E se esse movimento enfraquecesse muito, o campo magnético também enfraqueceria. E se o campo magnético desaparecesse, a Terra perderia uma das suas principais proteções contra o espaço. Não seria como nos filmes, em que tudo explode no mesmo dia, mas seria um processo perigoso. Mais radiação chegando, tempestades solares causando mais danos, satélites mais vulneráveis, redes elétricas mais expostas, atmosfera mais afetada ao longo de milhões de anos. A Terra ficaria mais parecida com Marte. E Marte é um exemplo importante. Hoje, Marte tem uma atmosfera muito fina, mas evidências indicam que ele já teve água líquida na superfície e um ambiente mais ativo no passado. Uma das hipóteses é que, ao perder grande parte do seu campo magnético global, Marte ficou muito mais vulnerável ao vento solar. Com o tempo, sua atmosfera foi sendo arrancada aos poucos. O planeta esfriou, secou e virou o mundo árido que conhecemos hoje. Agora, isso significa que a Terra viraria Marte imediatamente? Não. A Terra é maior, tem mais atividade interna, tem atmosfera mais densa, tem oceanos, tem uma história diferente. Mas o alerta é claro: um planeta sem núcleo ativo perde parte da sua proteção. E proteção no espaço é sobrevivência. Mas o campo magnético não é a única coisa. O calor interno da Terra também alimenta processos geológicos, movimentos no manto, vulcanismo, tectônica de placas, formação de montanhas, reciclagem de carbono, renovação da superfície. Tudo isso depende direta ou indiretamente do calor interno do planeta. Se o interior da Terra esfriasse demais, a tectônica de placas poderia desacelerar. Os vulcões poderiam se tornar menos ativos. O ciclo geológico do carbono poderia ser afetado. E isso é enorme, porque a tectônica de placas não serve apenas para causar terremotos. Ela também participa da regulação do clima em escalas gigantescas de tempo. Rochas absorvem carbono, vulcões liberam gases, placas se movem, continentes mudam, oceanos se abrem e fecham. O planeta recicla materiais. A Terra não é um objeto morto, ela é geologicamente viva. Se o núcleo esfriasse e essa máquina interna parasse aos poucos, a Terra se tornaria um planeta mais parado, mais rígido, mais morto por dentro. E um planeta morto por dentro pode se tornar muito menos amigável por fora. Agora pensa nisso de um jeito simples. A vida que vemos na superfície depende de coisas invisíveis abaixo dela. Você olha para uma árvore e pensa em sol, água e solo. Mas de forma indireta, aquela árvore também depende de um planeta ativo, um campo magnético protegendo a atmosfera, um clima regulado por ciclos geológicos, uma Terra que ainda guarda calor por dentro. O núcleo está longe, mas sua influência chega até aqui. Agora existe uma pergunta importante: o núcleo da Terra está esfriando hoje? Sim, a Terra perde calor lentamente. Desde sua formação, há bilhões de anos, o planeta vem liberando calor para o espaço. Mas isso acontece em uma escala de tempo gigantesca. Não estamos falando de algo que vai acabar amanhã, nem daqui a 1000 anos, nem em uma escala humana comum. O núcleo da Terra ainda deve continuar quente e ativo por muito, muito tempo. Mas no futuro distante, como todos os planetas rochosos, a Terra tende a perder cada vez mais calor interno. A máquina vai ficando mais lenta, o campo magnético pode mudar, a atividade geológica pode enfraquecer, o planeta envelhece. Isso é algo difícil de imaginar, porque nós vivemos em escalas muito curtas. Para nós, 100 anos parece muito. Para a Terra, 100 anos é quase nada. A mudança do núcleo
núcleo acontece em tempos profundos, milhões, bilhões de anos. Mas pensar nisso revela uma coisa fascinante. A Terra não é permanente. Ela parece estável porque nossa vida é curta, mas o planeta também tem uma história. Nasceu quente, formou camadas, criou oceanos, desenvolveu atmosfera, ganhou vida, sofreu extinções, mudou continentes. E um dia, em um futuro muito distante, também vai esfriar. Agora imagine esse futuro extremo. O núcleo já não movimenta metal líquido como antes. O campo magnético global desaparece ou fica muito fraco. A superfície não tem mais a mesma proteção. A tectônica quase para. Vulcões se silenciam. Continentes deixam de se renovar. O planeta fica geologicamente quieto. Por fora, talvez ainda pareça mais fera, mas por dentro, a máquina teria parado. E aqui vem a parte mais interessante. A gente costuma imaginar o fim da habitabilidade da Terra olhando para o Sol. E isso faz sentido. O Sol vai mudar no futuro. Vai ficar mais brilhante. Vai alterar completamente as condições da Terra. Mas o interior do planeta também importa. A habitabilidade não depende só da estrela, depende da química, da atmosfera, da geologia, do magnetismo, da energia interna. Um planeta habitável precisa de equilíbrio entre o que vem de fora e o que acontece por dentro. A Terra é especial não só porque está na distância certa do Sol, mas porque ainda está viva internamente. Agora, claro, se o núcleo esfriasse de uma vez, seria catastrófico. Mas isso não é um cenário realista. Não existe um botão que desliga o núcleo. O perigo real está em entender que o planeta é um sistema integrado. O núcleo afeta o campo magnético. O campo magnético protege a atmosfera. A atmosfera protege a vida. A geologia regula o clima. O clima sustenta ecossistemas. Tudo está conectado. Então, quando você pisa no chão, você não está apenas sobre pedra. Você está sobre uma máquina planetária funcionando há bilhões de anos. Uma máquina silenciosa, invisível, mas essencial. E talvez essa seja a virada desse vídeo. O núcleo da Terra parece distante demais para importar, mas ele está conectado a cada respiração que você dá. Porque se a Terra tivesse esfriado cedo demais, talvez o campo magnético tivesse desaparecido. Talvez a atmosfera tivesse sido muito mais vulnerável. Talvez os oceanos não tivessem durado. Talvez a vida complexa nunca tivesse tido tempo de surgir. Então, da próxima vez que você olhar para o céu azul, lembre que parte da razão dele ainda estar ali pode estar no centro da Terra. Um oceano de metal líquido girando no escuro, sem luz, sem som, sem ninguém vendo, mas ajudando a manter o planeta protegido. E talvez a pergunta mais curiosa não seja o que aconteceria se o núcleo da Terra esfriasse, mas sim quantas coisas invisíveis precisam continuar funcionando para que a vida pareça normal aqui em cima.